Olá, bruxas e bruxos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a simbologia do véu, o uso do véu na magia, na bruxaria. Mas antes de adentrar no assunto, preciso falar de como é que apareceu o véu, né, o uso do véu. E os primeiros registros que se tem é de que o uso do véu apareceu ali entre a Suméria, né, e era muito usado ali entre as sacerdotisas de Ishtar. E separava, né, dividia as mulheres. Então, as sacerdotisas poderiam usar o véu e as mulheres consideradas de classe alta, né, e as prostitutas e as mulheres consideradas mais simples não poderiam usar o véu. Então, é um dos primeiros registros e algumas representações dessa deusa aparecer ali com o véu. E na verdade muitas deusas antigas tinham o véu, né, ali nas suas representações, com significados e simbologias bem diferentes, simbolizando ali pureza, castidade, inocência. Então, por exemplo, a deusa Hera, né, que é uma deusa aí familiar, uma deusa ligada à família, ao casamento, ela usava o véu como símbolo ali de mulher casada. Então, só as mulheres casadas, né, poderiam usar aí o véu, né, o véu que também simboliza ali uma certa pureza, a castidade. Então, até o próprio uso do véu nos casamentos, né, até hoje em dia, né, que durante o casamento se retira o véu, né, tinha essa simbologia antiga de que só o marido poderia ver a mulher sem o véu, porque era uma coisa muito íntima. E até hoje, entre muitos povos, né, principalmente entre as religiões abrâmicas, o véu é um símbolo de opressão, né? Um símbolo de opressão às mulheres, que a mulher não pode se mostrar, né? Porque o cabelo ele é considerado aí uma coisa muito íntima para ser mostrada para todos. Então tem essa questão do se esconder, né? Então tem várias simbologias dependendo da cultura, dependendo do povo, né, dependendo ali de onde está ali fazendo uso desse véu, né, entre o povo, entre a egrégora, entre o panteão. Mas o fato é que o véu, ele nos remete a mistérios, né, ao que está oculto, ao que está escondido. E na magia e na bruxaria, de uma maneira geral, entre as sacerdotisas, nas ritualísticas, o véu ele é bastante utilizado, porque o véu ele simboliza primeiramente o nosso respeito para com as divindades, e segundo, o adentrar nos mistérios, né, tanto que tem a questão do desvelar, né, que é você revelar ou você obter o conhecimento daquilo que está oculto. Então está muito ligado aos mistérios. Com relação à bruxaria, a sagrado feminino também tem uma ligação com a própria lua, os ciclos lunares, né, da lua, que ela se revela e depois ela se esconde, né, assim como a gente pode fazer com os véus. Então tem toda essa simbologia. E o véu tem a simbologia de proteção também, né, de proteger a nossa cabeça, né, proteger o nosso chácara coronário. O hábito do proteger a cabeça é um hábito que está em muitas, aliás, acho que em quase todas as religiões aí de matriz africanas que a gente tem conhecimento, né, como para proteger o nosso ori. Eu não vou me adentrar muito nesse assunto porque eu não tenho muito esse conhecimento. O que eu sei, né, é que o nosso ori, que é a nossa cabeça, é onde está ali a nossa divindade, o nosso eu superior. E o chácara coronário, por si só, ele é um chácara muito delicado, porque ele está sob forte influência o tempo todo, tanto negativa como positiva. Então, o nosso ori, o nosso chácara coronário, ele precisa, primeiramente, ser alimentado com bons pensamentos, né? Porque é ali a nossa mente, o nosso mental, e porque é o chácara ligado à espiritualidade, né? Ele é voltado para cima, então é onde nós recebemos os nossos insights, as nossas comunicações, a orientação das divindades, das nossas entidades. Então é um chácara importantíssimo e por isso que tem esse hábito e esse costume de cuidar do nosso ori, né? Então existem ritos específicos para o ori, banhos com ervas específicas para proteção, rezas, enfim, tudo isso a fim de proteger. E o uso de objetos também que protegem a nossa cabeça, né? Panos de cabeça, turbantes,
enfim, né, chapéus, para proteger essa parte do nosso corpo ligada à espiritualidade que é tão sensível e é tão o tempo todo ali influenciada, né? Então está o tempo todo sobre forte influência, né? A nossa mente, ela não para, então precisa realmente ser protegida, e o véu também faz esse papel, né? O véu também simboliza essa proteção, né? Para a nossa cabeça, para o nosso chakra coronário. Aliás, a nossa cabeça, né, essa região é onde se encontram ali os nossos 3 chakras principais ligados à espiritualidade. Por isso que precisa ser cuidado, precisa ser protegido, né? O nosso chakra coronário, o nosso chakra do terceiro olho, ligado aí às visões espirituais, aos sonhos, às revelações, e o nosso chakra laríngeo, que está ligado à nossa audição espiritual, onde a gente escuta a voz, né, do outro lado, né, do que está além do véu. Então, a importância de cuidar da nossa cabeça, do nosso ori, do nosso chakra coronário. Então, a gente pode se dispor de certos objetos, de certas práticas para cuidar. Bom, mas falando de véu, o véu faz esse papel de trazer essa proteção, né, para as nossas cabeças, para, enfim, para não ficar tanto sobre a influência externa de outras pessoas, outros pensamentos, outras energias. Então, o ato de cobrir a cabeça por si só já nos coloca num estado de consciência que nos remete à proteção. Então, nos sentimos protegidos e estamos protegidos. E onde é que o véu entra nisso tudo? Bom, o véu na magia e na bruxaria, se a gente for ver, muitas representações de deusas, né, de divindades estão aí em suas manifestações e suas expressões estão ali usando o véu, né? Seja desenhos, seja imagens, porque o véu ele tem essa ligação do sagrado com o profano, então existe aí essa ponte também do que está visível, do que está invisível, e de nos ligar aos conhecimentos ocultos, então tem muito a ver com os mistérios. Então a gente pode adotar aí o uso dos véus nas nossas práticas, não precisa ser só em grupo, ou numa ordem, ou numa tradição, ou de maneira religiosa. A gente pode adotar no nosso dia a dia das nossas práticas espirituais. Primeiramente como forma de proteção, né? Como eu já falei, para proteger a nossa cabeça e para colocar a gente no estado alterado de consciência. Em que sentido? É um aliado para quem tem uma certa dificuldade de concentração, ou para quando estamos nos conectando com uma energia nova, né, com uma divindade nova. A gente precisa criar toda uma atmosfera que nos conecta com essa divindade, né, com essa deusa. Então, o uso do véu, né, dá uma mensagem para o nosso inconsciente de que estamos ali nos preparando e preparados para aquele momento espiritual. Né? Então, o véu ele nos coloca diante desses mistérios e dessa prática. O véu também é muito utilizado nos rituais iniciáticos. Então, é muito comum em rituais de iniciação, né, em ritos de passagem, em que você está passando para um novo grau de conhecimento, né, um novo... você está subindo um degrau, você está mudando, fazendo um rito de passagem, o uso do véu, em que você usa o véu e quando você retira o véu, você está retirando ali todas as barreiras que te impedem de acessar o que está oculto. Né? Então, o retirar o véu é para você adentrar nesse novo mundo de conhecimento que até então era disposto ali só para as pessoas preparadas. Então, quando o neófito, né, o iniciante, retira o véu, ele pode ter ali esses conhecimentos ocultos. Então, tem toda essa simbologia. Em rituais em grupo também, quando você vai fazer uma ritualística em grupo, principalmente círculos de mulheres, grupos de mulheres, enfim, o uso do véu é interessante, primeiro para proteção, né? E o véu te coloca num estado de consciência, numa atmosfera que te conecta com aquele momento, com o momento presente, né? Para aquela prática específica. Então, alinha todos os presentes num só propósito, né? Numa só energia, numa só vibração. E como eu posso adotar para o meu dia a dia? Bom, você pode adquirir o seu véu e você pode preparar ele aí de acordo com a sua intuição, orientação do seu sagrado, como por exemplo, você lavar o seu véu com um banho de ervas específicas para o seu propósito, relacionadas à divindade que você vai ofertar aquele véu.
né? Você pode colocar objetos no seu véu, você pode desenhar símbolos, você pode colocar uma pena, pode colocar um cristal, uma moeda, enfim. As possibilidades são infinitas, né? Cada um aí com o seu sagrado, com as suas orientações. E é obrigatório? Não, claro que não é obrigatório, né? O véu, na verdade, é mais uma ferramenta que a gente pode usar como aliado nas nossas práticas. E sem contar que é uma peça muito bonita, né? Que remete ali muito à feminilidade, né? Ao sagrado feminino. Então, por que não usar, né? Então, ao adquirir o véu, ter esse cuidado de consagrar o véu. E eu preciso ter mais de um véu? Vai depender também aí da sua intuição, né? Tem pessoas que têm um véu para cada deusa que se conecta. E é uma forma de dedicação, uma forma de respeito, né? De cuidado. Eu, especificamente, eu tenho só 2 véus. Um véu que eu uso para todas as minhas práticas, né? Então, é um véu que eu uso para as práticas espirituais de maneira geral, porque algumas das minhas entidades, né, que trabalham junto comigo, né, que são os meus guardiões, sempre se apresentam com um véu na cabeça. Então, já tem esse véu presente. E também trabalho com o povo cigano, então tem um véu específico para o povo cigano, porque me foi pedido também, né, me foi orientado. Então, não sempre, né, também não é sempre que for fazer alguma prática voltada para o povo cigano ou uma prática espiritualista de maneira geral, é obrigatório o uso do véu. O uso vai de acordo com a sua necessidade, né, se você achar que deve, ou se for orientado que use, né, não é uma coisa obrigatória. Mas é uma ferramenta que, se você estiver ali, vai ser uma aliada, né? Se você dispor, né, estiver ali presente nas suas práticas, é interessante de usar. Mas para cada deusa, se você quiser dedicar um véu, é interessante como uma forma de respeito. E as cores dos véus também é muito, muito pessoal. O véu negro, né, que está mais ligado aí ao oculto, aos mistérios, aos ritos de passagem, né? O véu branco, que simboliza uma pureza, uma castidade. Um véu vermelho, que vai simbolizar a sensualidade, né? Lembrando que entre os povos aí mais orientais, o véu simboliza isso, a fertilidade, a sensualidade, a sexualidade, né? Tem essa conotação. Então, para uma deusa mais ligada à sexualidade, mais ligada à fertilidade, pode se ofertar um véu vermelho, né? Uma deusa negra, um véu negro, né, para simbolizar ali o oculto, as sombras, né? Uma deusa ligada à pureza, como por exemplo a deusa Vesta ou a deusa Hera, ligada aí ao casamento, né? A família, pode se dedicar aí um véu branco. Então vai de acordo com a sua necessidade, né? Então é mais um aliado para as práticas, né? Não é uma coisa obrigatória. Mas essa prática do uso do véu, na verdade, ela está sendo resgatada, né? Porque o véu é símbolo de opressão em muitas culturas, né? Como maneira de oprimir as mulheres, como uma maneira de santidade e de moralidade, né? Que nos foi imposto aí durante muitos e muitos e muitos anos, né? Então é mais um objeto, uma peça que também foi deturpado aí o seu uso, né? Vários povos adotaram o uso do véu como uma maneira de opressão, mas ele tem toda essa simbologia dos mistérios, dos conhecimentos ocultos, de adentrar aí no novo grau de consciência e como forma de dedicação, né? A passagem do sagrado para o profano, a sua porta de entrada para os conhecimentos ocultos, né? O próprio véu por si só, quando se coloca, te coloca numa atmosfera, numa energia diferente, né? De te conectar ali com o sagrado. Então, até para quem tem uma certa dificuldade de concentração, é interessante o uso do véu, né? Enfim, tem várias simbologias, várias maneiras de usar esse véu aí nas práticas do dia a dia. E é uma prática eu considero muito bonita, né? É uma forma de, além do respeito, nos remete muito à feminilidade, ao sagrado feminino de uma maneira geral, né? Então vamos usar mais os véus, resgatar esse hábito de usar o véu de maneira sagrada, né? De maneira a nos ligar aos conhecimentos ocultos e adentrar nos mistérios. Bom, espero que vocês tenham gostado.